Hoje vamos conversar com o professor doutor em Direito pela Universidade de Harvard, e já está aqui conosco, você já está acompanhando a presença dele, que é o doutor Adilson Moreira. E com ele vamos falar sobre o tema do racismo. Você sabe o que é racismo? Quais as diferenças entre racismo no Brasil e nos Estados Unidos? O que é racismo estrutural? E você, será que você é racista sem saber ou conscientemente? Tudo isso e muito mais agora com o professor Adilson Moreira. Seja bem-vindo, professor, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu iniciei a nossa entrevista perguntando o que é, primeiro, racismo, e em seguida a gente fala o que é racismo estrutural. Ótima pergunta. O racismo tem sido definido das mais diversas maneiras. Inicialmente, o racismo era visto como uma ideologia social baseada na ideia de que os seres humanos podem ser classificados a partir de traços fenotípicos, ou seja, a partir da ideia de raça. Esses traços fenotípicos designariam, dentro dessa percepção, determinadas características morais, culturais, físicas, etc., que são transmitidas biologicamente de uma geração para outra, o que significa que todos os membros de um determinado grupo racializado têm exatamente as mesmas características. Hoje, nós Daí, professor, pensamos o... e daí, professor, até lhe interrompendo, há também a geração até de um outro problema, é de se, a partir dessas classificações, né, de raças, de se tentar dizer, né, ou pregar que uma raça, por exemplo, é superior à outra, que uma raça é inferior à outra, e aí é que gera um grande problema também, não é? Exato, exato. Então, uma das manifestações do racismo é exatamente o racismo científico, que surge e adquire grande influência, inclusive no Brasil, na segunda metade do século XIX. Então, participa do pressuposto de que a humanidade não é um grupo homogêneo, que a humanidade é composta de diferentes grupos raciais e que cada um deles está em um momento específico de evolução, sendo que aqueles classificados como os brancos representam o grau máximo de evolução e aqueles classificados como negros estão ainda nos primórdios da evolução humana. Bem, hoje nós compreendemos o racismo não como a partir dessa perspectiva científica. Nós também não compreendemos mais o racismo como um aspecto meramente comportamental, como um tipo de comportamento individual baseado na concepção equivocada que a pessoa tem sobre membros de outros grupos. Hoje, nós pensamos o racismo como um sistema de dominação social. Ele faz parte da operação normal de boa parte de tanto de instituições públicas quanto de instituições privadas. Consequentemente, o racismo afeta a vida de grupos minoritários em todos os momentos da vida e nas mais variadas dimensões da vida dos indivíduos. O racismo afeta a vida de pessoas negras e indígenas na saúde, na escola, no tratamento que as pessoas recebem da polícia, no tratamento que as pessoas recebem dos empregadores, dentro das instituições religiosas, nos meios de comunicação. Em todos esses lugares, nós percebemos representações estereotipadas, preconceituosas de grupos minoritários, e essas representações têm um objetivo muito, muito, muito claro: convencer a sociedade de que só as pessoas brancas podem desempenhar funções sociais de maneira competente. E aí eu lhe faço uma pergunta, professor. Isso, da parte dessas pessoas que dão mais oportunidades a brancos do que a negros, é feito de caso pensado? Isso é feito conscientemente? É feito de propósito, digamos assim? Ou, tipo assim, eu vou excluir, ele é negro, eu não vou botar ele nessa função, eu vou colocar um branco. Isso é feito
de propósito, ou é inconsciente, ou é fruto de tanta coisa que a pessoa que está naquela sociedade vivendo já há muito tempo vai naturalizando, vai internalizando e faz aquilo sem perceber? Os dois casos. Então, nós temos, hoje no Brasil, homens negros ganham 50% menos do que homens brancos. E mulheres negras, 75% menos do que homens brancos. Então, há duas explicações para isso. Primeiro, porque o empregador só quer empregar pessoas brancas. Nós ainda vemos nos jornais, agora também nas redes sociais, ofertas de empregos que são direcionadas, por exemplo, para pessoas louras ou para pessoas que têm olhos verdes ou azuis, obviamente para pessoas brancas. Pessoas brancas estão presentes em 99,99% de todas as propagandas, de todas as novelas, de todas as minisséries, de todos os filmes. Então, pessoas brancas são culturalmente treinadas a só perceberem e só associarem qualidades positivas com pessoas brancas e qualidades negativas com pessoas negras, asiáticas e indígenas. Como é que é a forma correta, né? Algumas perguntas assim que muitas pessoas têm essa dúvida. Como é a forma correta de se referir a pessoa como negro, se referir a pessoa de cor negra, se referir a pessoa de raça negra ou pretos? Qual é a forma correta de tratar, de se referir? Bem, a forma correta de nos referirmos à pessoa é pelo nome. Não é? João, José, Maria. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu... A pessoa, sem qualquer dúvida, num diálogo com a pessoa, isso aí, jamais qualquer Não, dúvida, se refere, professor. não, isso não. Há dúvidas. Sim. Porque muitas pessoas no Brasil, muitas, acham, estão inteiramente convictas que elas podem chegar para uma pessoa que elas nunca viram na vida e chamar, e aí, negão? E aí, negona? Muitas pessoas estão convictas que elas podem fazer isso. Então, a primeira resposta a essa pergunta é essa. Senhor fulano, o senhor poderia fazer isso e aquilo? Senhor, senhora fulana, esse é o tema. Agora, se você, por alguma necessidade, precisar fazer referência à classificação racial daquela pessoa, é importante falar raça negra. Raça negra, né? Exatamente. Não se referir como preto, não. Não, isso realmente é... Tem muita confusão de pessoas dizendo Sim, não vai ter que falar assim, né? Gera muita confusão isso. Exato. Porque alguns órgãos oficiais, como o IBGE, fazem a classificação, utilizam o termo negro para englobar pessoas pretas e pardas. Então, a confusão, até mesmo dentro do meio acadêmico, surge daí. Mas, por exemplo, nós acadêmicos, atualmente, não utilizamos nem o termo preto, nem o termo negro, mas afro-brasileiros. Afro-brasileiros, né? Ou, exatamente. Por fazer uma referência à raça negra, não é isso? Exatamente. E aí eu faço, diante disso, professor Adilson, uma outra pergunta que muita gente se confunde e tem essa dúvida. Como é que você identifica, até para efeitos de relacionamento social, de contato social, de identidade social, e até para efeito de cotas também, por exemplo, como é que você identifica as pessoas de raça negra? É por alguma origem, descendência, ou é pela cor da pele? Existiria um tom específico de cor da pele? Como é que é a forma correta de se observar e de se tratar essa questão? Bem, eu faço parte de duas comissões que analisam os candidatos, enfim, que decide que candidatos podem ou não se beneficiar de programas de ações afirmativas aqui em São Paulo. E o critério que está na lei e que nós utilizamos é que o critério é fenotípico. Fenotípico. Então, nós estamos interessados em analisar a raça e os traços fenotípicos que associam o indivíduo e que podem classificar o indivíduo especificamente como negro ou pardo.
Para nós, a categoria pardo significa uma pessoa que tem mãe ou pai preto. E essa pessoa precisa comprovar, por meio de certidões de nascimento, por meio de fotos, que ela tem essa ascendência direta de uma pessoa preta. Então, o objetivo fundamental para finalidades de cota é o traço fenotípico, ou seja, como a sociedade lê aquele indivíduo. Porque nós temos casos de pessoas que têm pai preto, mas que são iguais a você. E você não seria classificado como pessoa negra em nenhum lugar do mundo. Exato. Certamente no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Está certo? Perfeito. Então, o critério é estritamente fenotípico. Ou seja, a questão genética, a descendência. Exatamente. Muito bem. Professor Adilson Moreira, uma outra pergunta que lhe faço também, é importante esclarecer, pelo conhecimento que você tem, pela vivência e experiência. Existe uma relação entre racismo e fascismo? Até gravei um vídeo sobre fascismo, está no nosso canal no YouTube também, quem tiver curiosidade de assistir, explicando passo a passo do que se trata. Ele deixa essa pergunta, professor. Sim, há relações entre esses dois conceitos, entre esses dois regimes de organização social. O fascismo é um tipo específico de regime político, é um tipo de governo autoritário, um Isso. tipo de governo que restringe a possibilidade de participação das pessoas na vida política, é um tipo de governo também identificado com uma ideologia social, a ideologia de um determinado grupo específico, os grupos que eu acompanho no poder, e toda a sociedade deve ser organizada a partir dos interesses da ideologia deste grupo específico. Então, é uma ideologia que não permite qualquer tipo, primeiro, não permite a prática democrática e não permite qualquer tipo de questionamento das relações sociais existentes, inclusive das relações hierárquicas, porque elas são pensadas como naturais e necessárias na sociedade. Bem, o racismo está diretamente relacionado com a questão do fascismo, porque o racismo também é uma forma de hierarquização social, é a ideia de que certos grupos têm mais valor do que outros e de que essa hierarquia entre os próprios grupos é natural, não pode ser questionada de forma alguma. O fascismo, assim como o nazismo, são ideologias sociais que procuram criar uma identidade comum, procuram criar um senso de unidade dentro da sociedade. E esse senso de unidade é sempre criado em contraposição ao outro. Então, nós somos iguais e comuns porque nós temos uma ameaça. Então, na Alemanha, não é? Qual era a ameaça? Os negros. Durante a Itália fascista, quem era a ameaça? Os judeus, que também eram percebidos como grupos racializados, embora fossem brancos. Muito bem. Professor, e uma outra pergunta que gostaria de lhe fazer quando a gente pensa nessa questão do racismo, o que falta para muitas pessoas é compreenderem essa questão e passarem a tratar de forma correta as pessoas, a terem mais respeito, que às vezes acontece conscientemente, mas às vezes é inconscientemente, ou não por vontade própria, né, mas por uma questão de tanta influência no mundo em que se vive hoje, nesse sentido. E eu lhe pergunto, o que é que você poderia compartilhar com quem nos acompanha nesse momento, né? Com orientações nesse sentido? Seria o caminho da educação? Seria o caminho de explicar às pessoas, de conscientizar? Qual é a sua visão? Nós precisamos de duas coisas. O racismo é um sistema de dominação social que procura criar diferenças culturais e também diferenças materiais. Então, o racismo tem como objetivo garantir vantagens econômicas para pessoas brancas, tá certo? E essas vantagens econômicas são legitimadas
é a partir da ideia de que negros, asiáticos, indígenas são inferiores. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma modificação de caráter cultural. Então, nós, nas nossas relações cotidianas, quando nós ouvimos alguém fazer um comentário racista, principalmente uma piada racista que é tão comum entre os brasileiros, nós precisamos nos perguntar, não é? Mas por que você está falando que homens asiáticos não são suficientemente másculos? Você já viu algum homem asiático nu? Aliás, você tem algum contato com algum homem asiático? Então, essa ideia surgiu de onde? Então, nós precisamos, não é, prestar atenção como as microagressões operam na vida cotidiana. Então, uma microagressão é atravessar para o outro lado. Eu sou uma pessoa branca, principalmente uma mulher branca, então eu atravesso para o outro lado da rua, porque eu penso que um homem negro só pode ser uma ameaça. Então, não é? Eu ouço piadas e comentários racistas, eu não falo nada, ou pior ainda, eu morro de rir daquela piada, não é? Eu preciso também pegar o meu telefone e, não é, fazer uma chamada para os canais de televisão que fazem novelas no Egito Antigo e só coloca pessoas brancas de olhos verdes ou azuis, porque essas pessoas não existiam nem no Egito Antigo, nem hoje, não é? Então eu preciso questionar a presença exclusiva de pessoas brancas em todos os meios de comunicação. Professor Adilson Moreira, doutor em Direito pela Universidade de Harvard, muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado por esta aula, por esses esclarecimentos sinceros, técnicos, científicos que você acabou de compartilhar conosco.